Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 32ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho do operador de telemarketing e vamos falar também das habilidades comportamentais que esse profissional precisa ter e que é muito buscada pelos profissionais de recursos humanos. Vamos lá? O mercado de trabalho. O mercado de trabalho nessa área já é amplo e continua crescendo cada vez mais. Tal fato deve-se ao crescimento da competitividade que força as empresas a investir em sistemas de atendimento cada vez mais personalizados e eficazes. Principalmente nessa época de pandemia, esses profissionais estão sendo ainda mais valorizados. Então, existem muitas oportunidades. Os contratantes exigem cada vez mais preparo dos operadores de telemarketing para que possam atender aos clientes da melhor forma possível, sanando todas as dúvidas e aumentando a venda de seus produtos e serviços. É importante que o profissional se atualize constantemente por meio de cursos, treinamentos e palestras para se destacar no mercado de trabalho. Então, reforçando aquilo que já falamos na aula passada, que é importante que o profissional de telemarketing, não só ele, mas todos os profissionais que buscam permanecer no mercado de trabalho, a questão da atualização, seja nos dispositivos de hardware, seja nos softwares, e também nas competências pessoais. Requisitos para ser operador de telemarketing. Não é necessário ter diploma de nível superior para ser operador de telemarketing. Basta ter concluído o ensino médio. Olha que legal. Muitas vagas para operador de telemarketing não exigem que o candidato tenha experiência profissional e oferecem treinamentos na empresa depois da contratação. Por causa disso, trabalhar como agente de telemarketing ou operador de telemarketing é uma opção para jovens que buscam, ou que estão em busca do primeiro emprego. Olha que bacana, o cargo de operador de telemarketing tem bastante tecnologia, exige competência tecnológica, que é muito comum nos jovens de hoje, que são da geração X, Y e Z, e também a questão da ausência de experiência. A formação é feita no próprio local de trabalho, então isso ajuda bastante. Apesar de não ser obrigatório ter uma faculdade para exercer a profissão, o atendente de call center precisa reunir algumas habilidades e características comportamentais. Vamos conhecer essas habilidades? Será que você se encaixaria? Vamos prestar atenção? Será que você que está aí, prestando atenção na aula e buscando se aperfeiçoar e buscar um seu lugar ao sol, será que você tem essas competências? Vamos ver? Requisitos para ser operador de telemarketing. Familiaridade com o computador, para usar o sistema de atendimento, que era a competência tecnológica que eu acabei de falar. Boas maneiras a usar telefone e chat, já falamos sobre isso, Demos dicas, inclusive, de como você deve fazer o seu atendimento telefônico. Voz clara, boa dicção e audição. Então, o que está por trás disso? A atenção. Prestar muita atenção no que o cliente está dizendo, prestar muita atenção na forma como você está se comunicando e ouvir o feedback do cliente para ver se ele entendeu. Excelente comunicação verbal. Então, ter domínio da língua portuguesa, gostar de pessoas e saber lidar com os clientes. Já tem gente dizendo, oba, eu gosto de tudo isso. Ótimo. Então, você é um forte candidato a ser um operador de telemarketing.
que mais precisa? Maturidade emocional para manter a calma e a paciência mesmo em momentos de pressão. Então esse aspecto já pegou, né? A gente já percebe que poucos jovens têm essa competência, mas ela pode ser desenvolvida, né? O que está por trás dessa competência? A tão chamada famosa resiliência, né? Então, eu não posso levar para o meu lado pessoal o nervosismo do cliente, porque ele está nervoso com a empresa, eu estou representando essa empresa, então eu vou tentar acalmar o meu cliente, ouvindo tudo que ele tem a dizer, né? E usando as estratégias que nós já dissemos aqui. Flexibilidade para contornar problemas durante o atendimento. Então tem que ter jogo de cintura. E para ter essa flexibilidade tem que conhecer muito bem a empresa, valores, né, cultura, visão da empresa, missão da empresa, né, conhecer muito bem os produtos e serviços. E com tudo isso em mãos, tudo isso em mente, então é muito fácil superar os desafios. Saber trabalhar em equipe. Ah, professor, mas o operador de telemarketing não trabalha sozinho na sua baia, né? No seu espaço, no seu nicho de trabalho? Nem sempre. Ele tem o trabalho individual sim, mas existe o esforço de trabalho em equipe. Foco em resultados. Então você já vai se sentir preparado, vai se preparando porque você vai ser muito cobrado em resultados, né? Existe uma quantidade de ligações que você tem que fazer por hora e você tem que trazer resultado. Existem métricas para isso, como nós já falamos nas aulas passadas. Remuneração do operador de telemarketing. Opa, chegou na parte interessante, né? A remuneração inicial de um operador de telemarketing está em torno de um salário mínimo, podendo ser um pouco mais ou menos, dependendo da empresa e da carga horária e da região do país, né? Mas a média, conforme a última atualização de fevereiro de 2020 a janeiro deste ano, de 2021, é de R$ 1.191,10. Então está girando em torno de R$ 1.200. A média declarada pelos admitidos e demitidos também nesse período, certo? Então já é um salário que pode ajudar você que está querendo fazer faculdade, que está querendo ter a sua independência, pode ajudar, não é? É claro que esse salário ele pode aumentar por produção. Se você for uma pessoa engajada, comprometida e que busca superar as metas estabelecidas pela empresa, você vai ganhar muito mais do que isso. O mercado de trabalho. Curiosidades. O operador de telemarketing passa quase todo o tempo sentado, em frente ao computador, como eu estou fazendo agora, atendendo e fazendo ligações telefônicas. Portanto, alguns cuidados importantes devem ser tomados, como nós vamos ver a seguir, tá? Então, você já sabe que vai ficar muito tempo sentado, então é necessário alguns cuidados para a sua saúde e para que você também tenha um bom desempenho no seu ambiente de trabalho. Cuidados ergonômicos no call center. Então, ergonomia, gente, eu já falei sobre isso, vou retomar, né, para recordar. Recordar é sempre interessante, né? Ergonomia é a parte da ciência que estuda a adaptação do homem à máquina, do homem ao ambiente de trabalho, né? Então, esse estudo científico tenta deixar o ambiente de trabalho o mais confortável possível, porque é lá onde nós permanecemos a maior tempo da carga horária de nossas vidas, né? Ficamos 8 horas em média, 8 a 10 horas no ambiente de trabalho, né? Olha lá, a tela do computador deve ficar a uma distância de aproximadamente de 60 centímetros do profissional, né? Nem mais e nem muito perto. 2. Durante o tempo que estiver sentado, o profissional deve se certificar de que há espaço suficiente entre suas pernas e a mesa de trabalho. Você não pode ficar com a perna batendo na mesa, né? Para que suas pernas fiquem livres e a circulação do sangue não seja impedida.
A postura correta, eu trouxe uma imagem, né? Vamos dizer assim, um infográfico. Postura correta ao sentar em frente ao computador. Ó. Prefira ambientes neutros, com superfícies não refletoras e pouco ruído. Então, se a mesa for muito brilhante, vai ofuscar, né? Regule o brilho do monitor, né? Teclado diretamente à sua frente, como eu tenho o meu teclado aqui. Mouse próximo ao teclado e no mesmo nível. Eu não uso mouse, eu uso o próprio dedo aqui, né? Já me acostumei, é mais rápido. Joelhos discretamente abaixo do quadril, né? Pés apoiados no solo ou em descanso para os pés. Tem empresa que dá esse descanso, né? Utilize a iluminação adequada com luz indireta de preferência. O que é luz indireta? Que vem do alto, não vem direto no teu rosto, né? Ombros e quadris alinhados, né? Punho em uma posição neutra sem dobrar, encosto adaptado à curvatura da coluna, descanso, como eu tenho aqui na minha cadeira, adquiri essa cadeira para dar aula e trabalhar no home office, né? Ela tem que ter descanso na altura do cotovelo, aqui eu tenho, tá vendo? Altura do assento abaixo da patela, tá? Então é isso, ok? Então essa é a disposição adequada e naturalmente na maior parte das empresas que são top, vocês vão encontrar os melhores móveis ergonômicos para você se adaptar. 3. O profissional deve estar atento e solicitar um suporte para os pés para que assim fique mais confortável durante todo o tempo que se encontrar sentado. O fone de ouvido, ou headset, né, que é o que a moça está usando aí, deve ser colocado de lado aproximadamente a cada 2 horas. Então eu vou usar 2 horas aqui, usando o ouvido direito, depois de 2 horas eu troco, né, para não cansar, para não estressar. Talvez vocês não soubessem disso. Dessa maneira, o operador permite que de cada vez um ouvido esteja livre, alternando-os. Ok? 6. O operador deve ficar atento às pausas durante o horário de trabalho. Esse tempo deve ser utilizado para exercitar as pernas, pois o profissional fica muito tempo sentado, né? Então, numa jornada de 8 horas, vai ter alguns períodos de descanso. Então, é um momento de você caminhar, né? De você esticar as pernas. Se puder fazer alongamento, também é muito bom. 7. A altura da cadeira e a postura da coluna também são muito importantes e devem deixar o operador à vontade. Não pode deixar um buraco aqui na coluna, tá, gente? Senão você pode sofrer alguma lesão. Então a cadeira tem que ser ergonômica e você tem que estar encostado nela adequadamente para executar a sua tarefa. Ok? Agora, o perfil do operador de telemarketing ativo, que serão as oportunidades que surgirão para vocês. Então nós temos alguns exemplos e alguns depoimentos que eu achei interessante trazer para vocês, né, para que vocês entendam mais ou menos como é que é. O estudante universitário Marcos Cavalcante, que está na foto, buscou no telemarketing uma opção de trabalho durante a faculdade de engenharia. Poxa, um cara fazendo faculdade de engenharia e trabalhando de operador de telemarketing? Sim. Olha lá, vamos ver o que ele diz. Queria ter o meu dinheiro, pagar as minhas contas, mesmo sabendo que iria seguir outra profissão, afirmou. A partir desse objetivo, ele fez um curso de telemarketing, como vocês estão fazendo agora, e enviou currículos para algumas empresas de sua região. E foi aí que ele conquistou a oportunidade, e com essa oportunidade ele pagou sua faculdade. Há 8 meses, Marcos trabalha no ramo e sabe muito bem os pontos positivos e os desafios dessa profissão. O telemarketing é repetitivo, automático, mas também tem esse lado de se relacionar com as pessoas, de conversa que eu aprecio, né? Então, ele percebe que é repetitivo, e é mesmo, mas tem essa oportunidade de conversar com as pessoas, né? Então, quem gosta
de lidar com clientes, então vai se sentir muito bem nesse trabalho, né? Na visão dele, as metas estipuladas, 40 ligações em 30 horas de trabalho, é a meta dele, que ele mencionou. E os de negociação com os clientes insatisfeitos com alguma medida da empresa são um tanto desgastantes. Aí são os ossos do ofício. Nesses momentos, ele adverte, é preciso ter uma boa dose de paciência. De novo, a palavra-chave, resiliência. Se não tiver paciência, a gente não conquista os nossos sonhos, sejam sonhos profissionais, pessoais e até acadêmicos, né, que são os da faculdade. O perfil do operador de telemarketing ativo. O primeiro emprego da estudante Tainá Marina, está aqui abaixo, também foi o de telemarketing, há 1 ano e 4 meses. Então ela tem um tempo maior que o Marcos, né? Ela concilia a rotina pesada de trabalho com a faculdade, mas garante que está feliz com a oportunidade. Além de ter conseguido o primeiro emprego, aprendi muito como profissional, ela afirma. O desenvolvimento das atividades em grupo e o aprendizado na área de informática são alguns dos pontos positivos destacados para estudante. Então você acaba desenvolvendo uma habilidade muito grande de digitação, né, e de trabalho com o computador, porque isso é exigido do operador de telemarketing para que ele possa acessar, inclusive, o histórico dos clientes, né? Uma das forças alavancadoras do sucesso em qualquer carreira é a forma pelo qual nos relacionamos com as pessoas. Então foco nisso, olha gente. Na medida que vamos nos comprometendo e nos envolvendo com nossas atividades, nos permitimos experimentar momentos únicos de relacionamento profissional e pessoal, revelando a verdadeira maturidade e habilidade comportamental presente em cada um de nós. Então aqui está sendo chamada a atenção, né? Não é só para a operação para o perfil do operador de telemarketing, mas na maioria dos perfis dos profissionais de tecnologia, né? É a habilidade de relacionamento interpessoal. O que é isso? É saber se relacionar com as pessoas de modo sadio, né? Produtivo e com empatia. O que é empatia? Sabendo me colocar no lugar dos meus colegas, né? A gente sabe que não é todo dia que nós estamos bem. Então nós temos que ter essa tolerância, né? Não só com clientes, mas também com colegas de trabalho e superiores. E nesse toque de talento está a inteligência emocional que nós já falamos também aqui. Nesse cenário, a valorização dos relacionamentos vem tomando força no perfil profissional que as organizações exigem. Onde se buscava, acima de tudo, a experiência técnica, hoje ganhou-se espaço para as habilidades comportamentais, de flexibilidade, a inteligência emocional que eu acabei de mencionar, criatividade, resiliência, entre outros. Então percebam que não é só a qualidade técnica. Hoje ganha peso a habilidade de se relacionar, a habilidade de manter o ambiente de trabalho sadio. Vocês sabem que muitas vezes nós encontramos ambiente de trabalho tóxico, né? Onde as pessoas não se relacionam de forma sadia. Então aqui fica o toque. Não basta ser apenas um excelente técnico, temos também que perceber e respeitar as diferenças de cada membro da equipe, foi o que eu acabei de mencionar. Portanto, reflita sobre sua forma de agir com as pessoas que trabalham diretamente com você. Depois seus pares, quem são os pares? Os que têm o mesmo nível de cargo, né? E líderes que estão acima. Tente imaginar como eles lhe poderiam te avaliar, né? Como é que será que as pessoas, você que nunca trabalhou, que está buscando seu primeiro emprego, pode refletir como é que seus colegas de escola e amigos em geral te avaliam. Pode lembrar que eles vão dizer a verdade, né? E a habilidade de se relacionar é muito importante. Se te chamam de pavio curto, então merece você refletir um pouco melhor sobre suas atitudes.
Desenvolver um bom nível de relacionamento com todas as pessoas é uma responsabilidade individual e organizacional. O que isso quer dizer? Que envolve a minha energia, o meu interesse e o interesse da empresa onde eu estou trabalhando. Para nos conhecermos melhor, é preciso criar um ambiente de confiança que possibilite a troca constante de feedbacks, que nem sempre é fácil. A gente não está preparado para ouvir, né, gente? Por isso que nas minhas aulas eu sempre crio um espaço para que cada um fale de cada um, né? Para que a gente já vá se acostumando, porque no mundo organizacional isso é muito comum. Eles chamam isso de avaliação de 360 graus. Ah, o que é isso, professor? Todo mundo fala de todo mundo. O que percebe de pontos fortes e de pontos não tão bons, que as pessoas precisam prestar mais atenção para se desenvolver e melhorar o ambiente, né? Pois a maioria das vezes a cultura atual do mercado não utiliza essa prática de forma profissional, dar o feedback adequado, impedindo o crescimento e a transparência nos relacionamentos. Tem empresa que não dá nenhum feedback para o profissional, fica criticando nas costas e aí quando chega o limite manda embora. Mas nunca orientou, nunca mostrou, né, qual que é o desempenho esperado. E aí fica injusto, né, gente? Então por isso que é importante. Segundo Dom Helder Câmara, que está a foto aqui ao lado, o que ele vai dizer sobre isso? Passamos a maior parte de nosso tempo procurando consertar situações conflituosas criadas por inabilidade de relacionamento. Este fato acontece de forma constante entre clientes e empresa, colegas de trabalho, etc., prejudicando o crescimento da empresa. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Existe até uma fábula, né, que tinha uma família, tinha um senhor que não conseguia se dar muito bem com a família, com a esposa, vivia em confronto. Aí ele foi procurar um velhinho sábio, o velhinho sábio deu uma garrafa com líquido transparente para ele. Falou, você vai fazer o seguinte, quando voltar do trabalho, você vai tomar um gole dessa água, mas não vai engolir. Vai ficar com a água dentro da boca meia hora, 30 minutos para fazer efeito. Ok? Você chegou do trabalho, na porta da sua casa já põe a água na boca e entra. Você tem que contar no relógio 30 minutos. E aí, né, claro, ele entra em silêncio, todo mundo reclamando, a esposa falando disso e daquilo, e não pode responder, naturalmente que vai haver mudança no relacionamento. Né? Isso é uma fábula para mostrar, né, depois que houve essa experiência, a pessoa diz, puxa, mas melhorou, o que será que tinha na água, né? Ele volta ao velhinho, o velhinho diz assim, olha, tinha água, não tinha nada diferente, era a água que tinha, né? O que fez a mudança foi você permanecer em silêncio. Então, muitas vezes, gente, o silêncio vale ouro e a palavra vale prata. Se a gente tiver que se colocar e não for acrescentar nada, é melhor ficar em silêncio. E num confronto, é melhor ficar em silêncio do que a briga, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Deixa a razão para o outro, né? Para evitar esse tipo de situação, que é o conflito, se faz necessário investir fortemente em estratégias que possibilitem uma mudança física e cultural em toda a esfera organizacional, investindo em cursos, palestras, diálogos francos, utilizando como termômetro pesquisas dirigidas de clima com o intuito de preparar os líderes e suas equipes para uma cultura favorável na resolução dos conflitos. Olha que bacana. As empresas que são top, né, em call center fazem isso constantemente. Reuniões toda semana, né, feedback constante, para que as pessoas não fiquem soltas, né, e elas saibam aonde tem que chegar. O verdadeiro líder, ele sempre aponta aonde ele quer que o seu colaborador chegue. Então, para isso é necessária a comunicação. Só pelo fato de passarmos grande parte do nosso tempo dentro do ambiente de trabalho, já se pode dizer o quanto as relações interpessoais são importantes. Esse fato torna-se ainda mais evidente quando se fala de empresas de contact center, cuja premissa básica é fazer a gestão de relacionamento. Traduzindo em miúdo, empresa de call center e de contact center
não tem que trazer relacionamento para o cliente, é relacionamento interpessoal. Então, casa de ferreiro não pode ser casa de pau, né? Espeto de pau. O funcionário tem que conviver num ambiente favorável para que ele também transmita isso para o cliente. O relacionamento interpessoal gera um ambiente agradável. O sentimento de ajuda mútua, a meta deixa de ser individual e passa a ser da equipe. E assim todos cooperam para que todos ganhem. Isso sem falar nas trocas de experiências e nas dicas que um profissional passa para o outro. Então, isso aqui é uma mudança de paradigma. Ah, traduz em miúdo, professor. É uma mudança de valores e crenças, né? É melhor a gente conviver, né? Isso que a pandemia está ensinando a gente, muita gente ainda não aprendeu, que nós temos que viver de maneira cooperativa e colaborativa, né? Temos que criar redes de colaboração. Se todo mundo colabora, todo mundo ganha. Se existe competição, poucos ganham e a maioria perde. É esse o recado. Tamanha importância se reflete na própria opinião dos colaboradores. Em pesquisas realizadas por especialistas com profissionais de empresa de ponta, o quesito ambiente de trabalho, relações com colegas e chefias, está sempre entre os principais motivos que os mantém na empresa e os levariam a indicá-la para seus amigos trabalharem, mostrando a importância dessa questão para a nossa empresa, né? Uma empresa que eu lembro de ter trabalhado, já não existe mais, né? Foi a Ajax. Eu fiquei lá algum tempo. E os melhores amigos que eu construí foi lá. O ambiente de trabalho era muito saudável. As pessoas eram extremamente colaborativas, né? O salário não era aquelas coisas, existiam problemas inclusive legais na empresa, né? Por isso que faliu. Nós tínhamos 2 salários, um salário registrado na carteira e outro salário por fora, o que não é legal, mas a gente acaba aceitando que estava desempregado. Mas o forte era o relacionamento. E ninguém nunca esqueceu do ambiente que ali existia, né? Então é isso. Outra empresa que tinha um ambiente muito bom no início da minha carreira era o Grupo Pão de Açúcar, né? Eles investem bastante nesse quesito. E ali a gente tem um ambiente familiar. Então, isso é muito importante. A vantagem disso é que as lideranças trabalham com metas e campanhas por equipes, gerando uma alavancagem na produtividade, especialmente naquelas cujos relacionamentos são mais sólidos. Então, quanto mais próximas as pessoas estão, as metas deixam de ser individuais e passam a ser de equipes, né? Em tais equipes, o absenteísmo, né, é menor, visto que pela relação que se estabelece, as pessoas sentem-se desconfortáveis em faltar e deixar os demais colegas na mão. Então, absenteísmo é falta. Onde o ambiente é favorável, as pessoas são amigas e existe proximidade, né, as pessoas não faltam, as pessoas gostam de estar próximas umas das outras, porque existe colaborativismo. Esse clima nas empresas, né, pesquisadas é resultado de uma série de programas que visam o alinhamento de conduta e promovem a aproximação das pessoas, como programa de desenvolvimento de líderes, geração de talentos, fóruns de teleatendentes e de supervisores, campanhas de viagens, dinâmicas de grupo com as equipes e momento formal de troca de experiências com o gerente de operação. Olha quantas ferramentas as empresas utilizam para criar um ambiente harmônico. Olha que bacana essa equipe ali, né? Provavelmente eles tenham conseguido atingir a meta. Todos ganham. Então é isso. Cultive o trabalho colaborativo. A própria natureza faz isso. Eu não sei se vocês sabiam, não sei se eu já falei sobre isso, né? Mas as árvores da floresta, as mais altas, né, elas protegem as árvores mais pequenas, principalmente nas secas. Quando está muito seco, as árvores conseguem, por ter raízes mais profundas, elas fornecem água para as plantinhas mais jovens, né? Coisa que nós seres humanos não fazemos.
se todos nós colaborássemos, ninguém passaria fome, né? Como está acontecendo com essa pandemia. E aí fica mais um toque. Com isso, nós concluímos a nossa 32ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Na aula de hoje, nós falamos sobre o mercado de trabalho do operador de telemarketing, falamos sobre os requisitos, né? Falamos sobre o perfil comportamental, complementando as informações que já falamos em outras aulas, e mostramos a importância de se construir, né, um ambiente harmônico onde exista a habilidade de relacionamento interpessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E nas próximas nós vamos agora dar algumas dicas de vocês, de como vocês a partir de agora podem buscar o seu lugar ao sol. Como fazer para construir o currículo, como fazer para participar de dinâmicas de grupo, processo seletivo, né? Como se portar nas entrevistas e tudo mais. Então, para complementar essas informações do curso, para que vocês tenham o curso completo e já possam buscar, né, uma colocação no mercado de trabalho. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Muito obrigado por sua participação e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.